dia para você, uma ótima segundona. Quero você com a sua lição na mão, porque nessa segundona nós vamos falar sobre as táticas de venda de Satanás. Quando nós falamos de marketing, publicidade, propaganda, nós vemos que os especialistas, desta área, eles se dedicam muito ao realizarem algumas jogadas de marketing, ao elaborarem algumas propagandas. Por quê? Nem tudo aquilo que é vendido nós precisamos comprar, nós precisamos adquirir. Porém, é aí que entra o marketing. Eles conseguem ali criar táticas para que, ao nós assistirmos um comercial, ou hoje em dia, tá muito em alta a questão das blogueiras falarem dos produtos, a gente ali olhando a internet e vendo toda aquela propaganda que ela fala, esse produto, depois que eu comecei a usar, mudou minha vida, e pipipi, papapá. A gente tenha na nossa mente a necessidade. Então, eles precisam fazer com que aquele marketing, aquela propaganda, cause no espectador a necessidade de adquirir o produto. Mesmo que você não tenha essa necessidade. A partir de todo um comercial aí, de todo um planejamento, você passa a acreditar que você precisa, que você necessita daquilo. E é por isso que você compra, muitas vezes sem precisar, por conta dessas táticas de venda. E isso não é uma coisa de agora, não é uma inovação. Essas táticas existem desde o Éden. O que Lúcifer fez ali, quando estava disfarçado de serpente, com Eva, foi exatamente isso, uma tática de venda. Eva estava num lugar perfeito, onde ela não precisava de absolutamente nada, porque Deus os mantinha. Então ela não precisava se preocupar com a sua saúde, com o trabalho, com nada, nem com o que vai acontecer daqui 10 minutos. Não havia preocupações para Adão e Eva. Só que aí, Satanás fez o quê? Colocou na mente de Eva que eles não tinham tudo. Que talvez Deus estava ali mentindo para eles. Não estava sendo sincero com eles. E para que eles tivessem uma visão real do mundo, para que eles tivessem aí uma inteligência igual à de Deus, para que eles soubessem de todas as coisas. E pior, a propaganda era para que eles fossem maiores até mesmo do que Deus. Ela precisava comer daquele fruto. Então, nessa tática e nessa jogada de Satanás, ele colocou em Eva uma necessidade que ela não tinha, que era de ter esse conhecimento do mal. Por quê? Eles viviam num lugar perfeito. Não tinha necessidade. Para que ele ia conhecer algo que era ruim? Só que Satanás não ia vender o peixe dele como uma coisa ruim. Então ele vendeu ali a propagandinha dele de conhecer o mal como uma coisa super maravilhosa, incrível e que ia beneficiar todo mundo. E Eva, dando ouvidos ali para aquele discurso, acabou comprando a propaganda de Satanás e, pior ainda, convenceu o marido de que era uma boa ideia. E assim, os dois, então, caíram nessa conversa. Satanás sabia que não havia sentido tentar fazer de Eva uma ateia. Ela literalmente falava e conversava com Deus. Então não tinha como ele falar para Eva que Deus não existia. Ela sabia da existência de Deus. Então ele precisava fazer com que ela duvidasse de Deus. E foi exatamente essa técnica utilizada. E assim, por meio de confusão e meias verdades, ele conseguiu plantar na mente de Eva tudo o que ele precisava para causar o engano. Satanás deu a entender que o Criador estava negando uma experiência melhor à humanidade. Ele prometeu a Eva a liberdade de fazer o que desejasse sem sofrer quaisquer consequências. Ele prometeu para Eva a inteligência, o conhecimento, até ser superior a Deus. Mas ele não foi verdadeiro com ela em relação a todas as coisas ruins que isso poderia desencadear. Então ele vendeu só a parte bonita da propaganda. Todas ali as contraindicações, as precauções, as letrinhas miúdas, isso não foi dito para Eva. As táticas de Satanás não mudaram ao longo dos tempos.
Ele precisa apenas de uma coisa: que você duvide da palavra de Deus e troque a vida eterna pela morte eterna. Só isso. A partir do momento em que você duvidar da palavra de Deus e rejeitá-la, para ele é suficiente. Ele não precisa de mais nada. Porque assim que você duvidar e passar a rejeitar a Deus, você já escolheu o caminho do mal. Você já escolheu o caminho de morte. E para ele isso basta. Então nós precisamos ter convicção. Por mais que em alguns momentos seja difícil manter a chama da fé acesa, lembre-se que a graça de Deus nos basta. E tudo isso vai ter fim. Alguma das promessas bíblicas até hoje falhou? Nenhuma. E não é a da vida eterna que vai falhar. Por isso você e eu precisamos continuar confiantes, crentes de que a promessa é real e falta muito pouco para ela se cumprir. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.